Olá, bom dia. Meu nome é Joyce Prado, seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha sabe que nós vamos passar os 10 minutos hoje, refletindo na palavra, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, né? Hoje nós vamos dar continuidade na mensagem a respeito do perdão. Então, você que está com a sua Bíblia pode abrir, né, no livro de Marcos, capítulo 14. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, para que você possa ficar por dentro de todos os vídeos aí disponíveis, né? Temos mais de 100 vídeos lá. Você que não consegue abrir a Bíblia, não tem problema, abre seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, para que ele possa aí levar a mensagem, né, que o Senhor tem para falar conosco. O texto base está em Mateus 6, não precisa abrir, que é a oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoai as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Seria a mesma coisa aí. Então, nós estamos baseados na oração do Pai Nosso, aquela que o Senhor Jesus nos ensinou, nos deixou, para que nós pudéssemos orar, pedir para Ele nos perdoar, condicionado a nós também perdoarmos as pessoas. E ontem nós aprendemos um pouquinho a respeito do perdão, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Aqui no livro de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 66, quando Pedro nega Jesus. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das suas criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que estava inquieto, olhou para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei quem é. E saiu fora do alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo novamente ele, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele outra vez disse: Pouco demais, e os que ali estavam disseram outra vez: Verdadeiramente tu és um dele? E ele disse: não conheço. E ele começou a imprecar, a jurar: não conheço este homem de forma alguma. E o galo cantou novamente. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2, 3 vezes, me negará. Olha só, nós conhecemos bem essa passagem, né? Mas vamos lá para outra agora, no livro de João. No livro de João, aliás, é isso mesmo, no livro de João, capítulo 21, nós vamos ler o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que antes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez a Pedro, né, Simão, filho de Jonas, me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que te amo. Então ele disse: Apacenta minha ovelha. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas. Simão então entristeceu-lhe por lhe ter dito pela terceira vez. E disse: Me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Bom, aqui nós vemos os dois lados, né? Nós vemos primeiro Jesus quando ele foi preso, Pedro negando ele. Pedro negou Jesus 3 vezes, nós sabemos disso. E depois que Jesus havia ressuscitado, nós vemos Jesus conversando com Pedro e perguntando para ele se ele o amava, né? Ontem eu disse para vocês que quando há arrependimento pelo erro, né, que a pessoa comete para conosco, ou até mesmo quando nós cometemos erro com alguém, para a pessoa que cometeu o erro é muito mais difícil do que para aquela que está como vítima e que tem que perdoar essa pessoa. Às vezes você não vai concordar com isso, né? Você vai dizer de forma alguma, né? A pessoa que me ofendeu, a pessoa que fez algo para mim, né? Para mim é muito mais difícil perdoar essa pessoa do que essa pessoa que cometeu. Ah, foi ela que fez, foi ela que me ofendeu, foi ela que me negou, né? Mas aqui nós vemos que Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, aqui diz assim, ó, e retirou-se dali e Pedro chorou. E lá, quando nós lemos, quando Jesus pergunta para ele pela terceira vez, aqui diz assim, olha, e Simão entristeceu-lhe por ter-lhe perguntado pela terceira vez. A pessoa que ela comete uma ofensa contra nós, a pessoa que peca, a pessoa que faz algo que nos magoa, né? E que nós devemos liberar perdão para essa pessoa,
muitas vezes ela não consegue se perdoar também pelo que ela fez, né? Porque nem sempre o erro da pessoa, ele é premeditado. Nem sempre a pessoa fala assim, eu vou fazer algo para magoar aquela pessoa. Na maioria das vezes, as pessoas, ou até mesmo nós, cometemos erros, ofensas contra outras pessoas sem planejarmos aquilo, sem até mesmo desejarmos aquilo. Paulo, ele diz assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu cometo. Então, nós somos homens carnais, homens e mulheres, tendenciosos muitas vezes ao erro, né? A nos sermos guiados pelos impulsos da nossa carne. E muitas vezes nós erramos, nós cometemos um erro ou uma ofensa para com alguém. Por isso que eu disse ontem, né? Que nós devemos perdoar, por quê? Porque nós também cometemos erro, nós também falhamos com as pessoas. E muitas vezes é nesse momento de impulso, é nesse momento da carne, nesse momento de furor nosso, que nós erramos com as pessoas, que nós cometemos ofensas. Por isso a necessidade do perdão, né? Por isso a necessidade. Mas você está falando quando há arrependimento, né? Quando há arrependimento da parte da pessoa que fez alguma coisa, com certeza a situação é mais fácil de ser resolvida. Mas ontem também eu disse para vocês no início do vídeo, o perdão, ele não é condicionado à situação que foi feita, né, que foi cometida. Qual foi a ofensa que a pessoa fez para com você? Qual foi o erro que ela cometeu? Não, né? Nós temos que perdoar, seja qual for a situação. Então, quando nós entendemos que o perdão, ele é da parte de Deus, um princípio que ele nos ensina e que independente do que a pessoa nos fez, nós devemos perdoar, nós tomamos o primeiro passo, nós perdoamos. Quando nós conseguimos nos colocar no lugar daquela pessoa que está arrependida do que ela fez, que ela te pede perdão, me perdoa, me desculpa, eu não queria ter feito isso, eu agi no impulso, e ainda assim nós não perdoamos, além de nós não estarmos cumprindo um princípio do Senhor, está nos faltando amor. Porque nós não conseguimos nos colocar no lugar daquela pessoa e entender que ela errou, que ela também cometeu um erro, assim como nós já cometemos algum durante a nossa vida. Né? Então, tem pessoas que não conseguem perdoar outras, mesmo aquela pessoa se arrependendo da situação. E aqui nós vemos Jesus. Jesus não só perdoando Pedro, mas também pedindo para que ele apacentasse as ovelhas dele, para que ele fosse um homem de Deus, aonde a igreja do Senhor pudesse ser levantada. Nós vemos aqui Jesus não somente perdoando Pedro, mas confiando a ele algo tão desafiador e algo tão valoroso, né? Que é estar com a igreja de Cristo na terra. Então, nós precisamos aprender com Jesus, assim como nós aprendemos ontem com Deus, quando ele perdoou Adão e Eva e vestiu para que eles continuassem a jornada. Nós temos que sim, perdoar as pessoas que se arrependem, né? E também perdoar aquelas que não se arrependem. Mas hoje eu quero que nós viemos pensar a respeito disso, né? Do arrependimento, do sofrimento que aquela pessoa que cometeu aquilo, aquela ofensa, aquele erro, de como essa pessoa ela se entristece, de como essa pessoa se sente. Será que ela não é digna do nosso perdão? E por que que nós queremos que Jesus nos perdoa? Por que que nós falhamos para com Deus e muitas vezes nós queremos o perdão dele na nossa vida? Se nós não perdoamos o nosso próximo, se nós não conseguimos perdoar o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais ou algum familiar, por que que nós somos dignos do perdão de Deus? Né? Então que hoje, no dia de hoje, você possa pedir para Deus, Senhor, me ajuda, eu quero perdoar. Eu quero, Senhor Jesus, ter um coração como o seu, aquele o qual se encontrou com Pedro, sabendo que ele te negou 3 vezes, sabendo que ele disse que não te conhecia, que ele nunca te viu, sendo que ele passou com o Senhor 3 anos da vida dele, sabendo que ele andou sobre as águas, sabendo que ele viveu tantas coisas maravilhosas, né? Mas Jesus nos ensinou a perdoar. Pedro, ele ficou tão entristecido pelo que ele fez, e quando Jesus estava morto, né? Pedro, ele quis voltar a ser pescador. Ele não se sentiu mais digno de ser um discípulo de Jesus. Então, que no dia de hoje nós viemos pensar a respeito disso e que nós possamos aí pedir para Deus nos dar um coração como o de Jesus, um coração que perdoa,
nos dar um coração como o de Deus, que perdoa. Amém? Nosso tempo é curto, né? Eu sempre falo quando teria mais coisas para ser dita, mas a palavra de Deus, ela precisa ter esse sentimento em nós, esse desejo de querer mais, de conhecer mais, de aprender mais. Amém? Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui amanhã. Nós vamos continuar falando de perdão. Até mais.